E aí, galerinha? E aí, povo do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos, né? Enfim, terminar o conteúdo de equação do segundo grau com os probleminhas. Problemas com equação quadrática. Quadrática é equação do segundo grau. O maior expoente é 2, não é isso? Então, vamos lá. Aqui eu vou dar os passos, né? A metodologia de se resolver, vamos dizer assim, né? Um problema, né? Tornar a resolução mais fácil. Então, um problema, para não virar, né? Esse problemão, eu estou dando esses passos para tornar mais fácil. Então, um problema é do segundo grau se, para a sua solução, for formada uma equação do segundo grau. Na resolução de um problema, ajuda fazer um esquema ou desenho de modo a compreender melhor o enunciado, identificar os dados em incógnita, a letrinha, formar a equação, resolver a equação, interpretar as soluções da equação no contexto do problema. Então, um exemplo aqui, foi meu nível, tá, gente? Meu nível, eu peguei um problema, vou começar, né, com um probleminha com o meu nível e cobrando quem quiser participar da minha festa, tá bom? Então, vamos lá. O professor Marcos vai comemorar seu aniversário e contratou um buffet para 200 convidados que cobrará R$ 36 por pessoa. Para cada convidado que faltar, será acrescentado a quantia de 50 centavos por pessoa que comparecer. Vamos ver quem vai querer comparecer no meu nível. Então, eu fiz uma tabela mediante, né, as condições aí da festa do professor Marcos. Então, aqui, se todos comparecerem, né, o buffet cobrou R$ 200 por convidado. Perdão, para um total de 200 convidados, o buffet cobrou R$ 36 por pessoa, R$ 36 por convidado. Para cada convidado que faltar, será acrescentada a quantia de 50 centavos. Então, todos participaram, ausência zero. Então, 50 centavos vezes 0,0, eu vou ter 200 vezes 36, R$ 7.200. Então, a receita do buffet que ele vai faturar é isso aí. Presta bem atenção na construção dessa tabela, hein? Aí, eu coloquei todos os passos para não ficar muito extenso a nossa aula. Então, suponhamos eu vou de 50 a 50. Por que eu vou nessa lógica, né? Nessa PA aí? Para a gente chegar no 200, que é o total de convidados. Então, suponhamos que faltaram 50 convidados na festa do professor Marcos. Então, nós teremos o que faltou. Qual é a taxa para quem faltou? 50 centavos por pessoa que comparecer. Então, ó, cada convidado que faltar será acrescentada a quantia de 50 centavos por pessoa que comparecer. Então, são 36 pessoas, né? R$ 36 por pessoas. Então, se faltaram 50 convidados, nós vamos ter, do total que é 200 menos 50, eu vou ter 150 convidados. Sendo que esses 150 convidados pagarão R$ 36. Porém, como faltaram 50, vai ser 50 vezes 50 centavos. Fazendo o cálculo, primeiro resolvo parênteses, 9.150. Agora 100. Então, eu estou 50%, né? Metade aqui de 200. Nós vamos observar aqui. Nós teremos 100, 36 e
O total aqui, ó, 100. Eu vou pegar dos 100, né, dos 100 convidados que faltaram ausentes, vai ser 100 vezes 50 centavos, mais 36. O resultado eu vou multiplicar por 100, 8.600. Suponhamos agora que faltaram 150 convidados. Então, 200 menos 150, 50. Então, eu vou ter aqui, ó, no meu caso, eu vou ter no total 50 presentes e vou multiplicar, né? O ausente, sempre eu vou pegar o ausente, vou multiplicar por 50 centavos e vou somar por 36. Vou pegar o ausente, vou multiplicar por 50 centavos, vou somar com 36. Né? E para eu saber quantos convidados estão participando, o total menos esse, o total menos esse, o total menos esse. Assim como, quantos convidados estão participando? 200 menos 200, 100. Então, faltaram todos os convidados. Então, o lucro do buffet vai ser 0. Correto? Tadinho do professor Marcos. Ninguém quer ir no nível dele, né? Valor pago ao buffet em função do total de ausentes. Qual é o valor pago ao buffet em função do total de ausentes? Então, vai ser, né, aqui, X, aqui eu representei por números, né, os convidados ausentes. X vai ser os ausentes, vai ser 36 mais 0,5 vezes X, e sempre vai ser o total menos quem faltou, 200 menos X. Resolvendo esse binômio, nós teremos menos 0,5x ao quadrado, mais 64x, mais 7.200. Aí fica uma perguntinha para vocês. Quantos ausentes para o buffet ganhar o máximo de dinheiro possível? Tá aí. E tá aqui a nossa equação quadrática, a nossa equação do segundo grau, a partir da festinha, né, da festa do professor Marcos Unive, nós formulamos uma equação do segundo grau relacionando convidados presentes e ausentes. Então, vamos para aqui eu vou denominar exemplo 1, né? Um retângulo possui medida do seu lado maior igual ao quádruplo. Quádruplo é 4 vezes do lado menor. E a área medindo 256 metros quadrados. Determine a medida de seus lados. Vamos lembrar lá dos nossos passos. Eu vou modelar, eu vou desenhar aqui o retângulo. E ele nos falou que a medida do seu maior lado, o maior lado é a base, é o comprimento, é 4 vezes a medida do menor. O menor lado é a altura, podemos falar que é a base. Eu sei o valor dessa altura? Não, vou chamar de x. Aqui não é 4 vezes? Não, quádruplo. Quádruplo, eu não vou multiplicar por 4 vezes. 4 vezes x, 4x. A área é igual a 256 metros, né? Determine a medida de seus lados. Então, aqui, nós temos que lembrar que para nós calcularmos a área de um retângulo, é base vezes altura, 4x vezes x, né? Ou, aqui, ó, devemos multiplicar o comprimento pela largura, que dá no mesmo. Então, 4x vezes x é igual ao valor da área, que é 256. Base vezes altura ou comprimento vezes largura. E aí, 4x vezes x, 4x ao quadrado, igual a 256. Uma equação do segundo grau incompleta, nós vimos muito. Eu estou no final do conteúdo de equação do segundo grau, sendo que nós vimos passo a passo nas videoaulas anteriores, todo esse processo. Então, aqui, ó, nós temos b igual a 0, por isso ela é uma equação de segundo grau incompleta. Quem está multiplicando, desce dividindo. X ao quadrado é igual a 256 dividido por 4, 64. É o inverso, né? O 2 passa para cá como raiz quadrada, o inverso da potência, né? É a raiz.
Então, mais ou menos, raiz quadrada de 64 é 8. Por que eu peguei o 8 positivo? Porque eu estou lidando com lado de figura geométrica. Então, o lado maior, que é 4x, 4 vezes 8, 32. E o lado menor, que é de medida x, corresponde a 8 metros. Respondemos, viu? Como a gente desenhar, escrever, né? Seguir aqueles passos, a gente não vai entrar naquele furacão de problemas. Correto? Olha como facilita a ideia. Exemplo 2. Há dois números cujo triplo do quadrado é igual a 15 vezes estes números. Quais números são estes? Há várias formas de resolver, podemos montar um sistema. Eu vou resolver do jeito que vocês estão aprendendo, mas fiquem à vontade aí. Então, definindo a letrinha como x, a incógnita, há dois números cujo triplo do quadrado. Quando eu falo triplo do quadrado, né, quando eu falo o quadrado de x, x ao quadrado, o triplo é multiplicar por 3. 3 vezes x ao quadrado equivale ao triplo do quadrado do número. O número eu não sei, chamei de x, né? É igual a 15 vezes estes números. Então, eu sei o número, eu conheço o número, não. Aqui, coloquei 15. 15 vezes x. Tem aluno, tá, gente, resolve isso pelo raciocínio lógico. Sem traduzir a linguagem algébrica, ele já consegue desenvolver o raciocínio lógico. Está ótimo. Aqui eu quero traduzir para a linguagem algébrica, formando as equações de segundo grau. O objetivo é esse, tá bom? Então, vamos lá. Podemos escrever essa sentença, né? 3x ao quadrado igual a 15x, ou o que está depois do igual, pulou igual, trocou o sinal, 3x ao quadrado menos 15x igual a zero. Aqui é uma equação do segundo grau incompleta, porque o termo c, que é o número, né? O número, ele não aparece. Então, para resolvê-lo, eu posso aplicar a fatoração, colocando quem? Fator comum em evidência, que nós estudamos lá no primeiro bimestre, né? Qual é a letra que se repete? X ao quadrado, lembram? É x vezes x. Então, colocando x, aqui sobram 3x, né? É a divisão. Menos, eu repito o sinal, se eu tirar o x, sobra 15. 15x dividido por x, 15. 3x ao quadrado dividido por x, 3x. X vezes 3x menos 15 igual a zero, propriedade do produto nulo. Ou x é igual a zero, ou 3x menos 15 é igual a zero. Vou resolver essa equação do primeiro grau. Número, né, no segundo membro, depois do igual, pulou igual. Mudou o sinal, mais 15. Quem está multiplicando desce dividindo. 15 dividido por 3, 5. Assim sendo, os dois números são 0 e 5. Exemplo 3. O triplo do quadrado do número é x ao quadrado. Primeira coisa, quadrado de um número, x ao quadrado, o número x. Mas vamos entender, é o que os passos nos disseram. Vamos entender o contexto do problema. O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Quantos filhos Pedro tem? Então, vamos lá, ó. Sendo x o número de filhos de Pedro, temos que, então, o triplo do quadrado do número de filhos de Pedro. X é o número de filhos de Pedro, o quadrado é x ao quadrado, o triplo multiplica por 3. 3 vezes x ao quadrado equivale ao triplo do quadrado do número de filhos. É igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. 63 menos 12 vezes. Eu sei a quantidade de filhos? Não. Chamei de x, então vai ficar menos 12x. Agora eu vou montar a minha equação. 3, porque falou que o triplo é igual a 3x ao quadrado é igual a 63 menos 12x. Eu posso passar o que está depois do igual
né, para a gente formar, geralmente a equação do segundo grau é igual a zero, né, na forma completa, ela toda organizadinha é igual a zero, o segundo membro é nulo. Então, menos 12x pulou igual mais 12x, mais 63 pulou igual menos 63, né? E aí nós vamos resolver aqui agora. Vamos calcular e tirar o A e o B e os seus coeficientes. Aqui eu vou fazer uma leitura rápida, porque nós já praticamos bastante resolução de equação do segundo grau. Então, o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vamos fazer as substituições. Né? Lembrando aqui, ó, menos com menos mais, 12 vezes 12, 144, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 63, 756, 900, de cara, raiz quadrada é 30, né? Então, nós vamos lá. Como delta é maior que zero, nós vamos ter duas raízes reais diferentes, distintas. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, A, B e C, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, está a nossa fórmula resolvente, vamos substituir, né? Só vou comentar aqui, ó, mais b é só trocar o sinal na fórmula. Se é positivo é negativo, se é negativo é positivo, né? Raiz quadrada de 900 sobre 2 vezes o a. O a é 3, 2 vezes 3, 6. Essa aqui eu vou até... Então, menos 12 mais raiz quadrada de 930. Então, vou ter x1 e x2, né? O x1 aqui, 30 menos 12, 18 dividido por 6, 3. E o x2 é a mesma ideia, porém, vou pegar o sinal do meio negativo, como nós aprendemos. Devo 12, devo 30, devo 42, dividido por 6, dá menos 7. As raízes encontradas são 3 e menos 7, mas como o número de filhos de uma pessoa não pode ser negativo, descartamos então menos 7. Logo, Pedro terá 3 filhos. Aqui, ó. Correto? Exemplo 4. O produto da idade de Pedro pela idade de Paulo é igual a 374. Pedro é 5 anos mais velho que Paulo. Quantos anos tem cada um deles? Então, primeira coisa que nós vamos observar. Se chamarmos de x, primeiro, Pedro é 5 anos mais velho que Paulo. Então, Paulo é 5 anos mais novo que Pedro. Então, se eu chamo Pedro, a idade de Pedro de x, Paulo é 5 anos... Pedro é 5 anos mais velho que Paulo. Então, se Pedro é x, Paulo é 5 anos mais novo. Então, vai ser essa idade, que é x menos 5. Poderíamos fazer o contrário. O produto, que é o resultado da multiplicação de x e x menos 5, é igual a 374. Então, vamos desenvolver o chuveirinho aí, propriedade distributiva. Nós teremos aí, ó, x vezes x, x ao quadrado, mais com menos, menos, x vezes 5, 5x, igual a 374. X ao quadrado menos 5x, 374 está no segundo membro. Ele vem antes do igual, menos 374, igual a zero. Então, nós vamos tirar o A, o B e o C, porém, nós vamos retornar aqui e nós vamos observar o seguinte. Nós podemos pensar, nós vamos resolver, né, no próximo slide normalmente, mas aqui, ó, quando eu faço x menos 5 igual a 374, qual é a decomposição de 374? Eu posso falar que ele é 22 vezes 17. Então, eu posso falar que x é igual a 22 e 22 menos 5, 17. Então, sem desenvolver a equação do segundo grau, só pela decomposição 374. Fiz mentalmente aqui e resolvi o problema. Desenvolvendo, tá? Igual vocês aprenderam. Vou só passar aqui as animações. Depois vocês fazem aí no caderno de vocês. Nós teremos, ó,
22. E desenvolvendo com o x2, né, pegando o sinal do meio negativo, nós teremos menos 17. As raízes reais encontradas são menos 7 e 22. Por ser negativo, descarto menos 17 por causa da questão da idade, né? Logo, a idade de Pedro é 22 anos. E como Pedro é 5 anos mais velho que Paulo, Paulo então tem 17 anos. Igual nós vimos anteriormente, decompondo 374, 22 vezes 17 corresponde no mesmo. Não precisa de fazer todo esse desenvolvimento. Exemplo 5. Pai e filho têm hoje 45 e 15 anos, respectivamente. Há quantos anos a idade do pai era igual ao quadrado da idade do filho? Então, nós vamos aí. Em problemas como esse, que envolvem tempo decorrido, o sinal de menos não significa retirar uma quantidade, e sim voltar no tempo. Então, uma dica: estou desenhando o problema, modulando, escrevendo. Representação algébrica. Há x anos. Então, x são os anos aí, ó. Né? Eu vou retornar o tempo. Então, a idade do pai a x anos é 45 menos x. Pai é 45, filho é 15, respectivamente. Primeiro 45, que é pai. Segundo, filho, que é 15. Idade do filho a x anos, 15 menos x. Agora eu vou equalizar, né? A idade do pai era igual ao quadrado da idade do filho. Há quantos anos a idade do pai? A idade do pai é 45 menos x, era igual ao quadrado da idade do filho. O quadrado da idade do filho, a idade do filho é 15 menos x, o quadrado de 15 menos x. Desenvolvendo a equação, aqui eu tenho o quadrado da diferença, ou da soma, eu posso organizar aqui, ó. Então, o quadrado do primeiro, 15 vezes 15, 225, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 15, 30x, mais o quadrado do segundo, né? Considerando aqui o segundo como x, né? Vai dar menos x ao quadrado, x ao quadrado. Organizando essa equação do segundo grau, nós já fizemos vários exercícios organizando o que é x ao quadrado para o outro lado, juntar x com x, mais 30x, devo x, né? Vou ficar devendo 29x. Então, nós podemos trabalhar aqui, ó, x ao quadrado, menos x vem para cá, mais x, menos 30x, mais x, menos 29x. Mais 45 vem para cá, menos 45. 225 menos 45, 180. Tirar os coeficientes A, B e C. Né? Ó, vou passar que nós já sabemos muito e fizemos muito exercício. x1, 40 dividido por 2, 20. Continuando. x2, sinal do meio negativo. 9. Analisando os resultados encontrados, 29. 29. O valor 20 não pode ser usado no problema, pois nesse caso o filho teria idade negativa. É claro, né? 15 menos 20 vai ficar menos 5. Então, o meu valor vai ser x igual a 9. Temos que verificar de acordo com o contexto do problema. Está vendo os passos? Então, vamos lá. Portanto, para x igual a 9, 45 menos 9, 36. 15 menos 9, 6. Temos as idades 36 e 6 anos, né? Então, exemplo 6. No congresso havia 50 pessoas, entre mulheres e homens. Descubra quantas mulheres e quantos homens estavam presentes, sabendo que o produto das quantidades dos dois grupos é igual a 621 e que a quantidade de mulheres é maior do que a quantidade de homens. Primeira coisa que nós vamos observar: H, o número de homens, M, o número de mulheres. O total, homem mais mulher, é 50, né? E o produto, né, um vezes o outro, o resultado dessa multiplicação é igual a 625, como visto aqui. Então, vou optar por fazer uma substituição. Aqui, ó, retornando aqui, vamos lá, posso fazer uma substituição.
né? Pegar, vou isolar H, deixar ele sozinho, igual a 50, mais M vai para o outro lado, menos M, né? O outro lado, segundo membro, o oposto aqui, pulou igual, trocou o sinal. 50 menos M. Então, vou substituir na equação de baixo e nós teremos H, colocar parênteses, porque eu tenho dois termos, 50 menos M, vezes M igual a 625. Menos com mais menos, m vezes m, m ao quadrado. Mais com mais, m vezes 50, 50m. 325 pulou igual, menos 621 pulou igual, menos 621 igual a zero. Como aqui o meu coeficiente aqui é menos 1, o a é igual a menos 1, eu vou trocar o sinal de tudo, que é o que vale multiplicar por menos 1. Eu vou ter mais m ao quadrado, mais 50m é menos 50m, e menos 625 é mais 625, igual a zero. A1, né? A, B e C, vou fazer a leitura aqui, o delta. Nosso delta aí, 16, vou continuar bem devagarzinho. Continuando, vou o meu M1, porque não é X? Porque a minha incógnita é M. Então, é 27, o meu M2 é 23. O número de mulheres, né, como visto lá no problema, no exemplo, é maior que o número de homens. Então, nós teremos 27 mulheres e 23 homens no Congresso. Somente isso. Então, a gente finaliza aqui com a questão do Enem 2016. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida. Então, a área desse terreno é igual à área desse terreno. Esse terreno que estranho, né? Que é um quadrilátero também. Um para cada filho. Lembra de destacar as questões, né, que apresentam muito texto, que vão apresentar uma grande quantidade de textos, né? Ou um texto maior. Um dos terrenos visitados já está demarcado. E embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, estranho, né? Agradou o filho mais velho e por isso foi comprado. Meu Deus, o que agradou justamente esse? Aí o problema. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno de forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior que a largura. Ou a gente pode pensar a base e a altura. A base vai ter um 7, não é 7 vezes maior, mas é um comprimento 7, seja 7 metros maior. Então, quando fala 7 metros maior, é x mais 7, não é 7 vezes. Se fosse 7 vezes, seria 7x. Então, eu vou fazer x mais 7, como já foi apresentado aqui. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular, cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente. Gente, o segredo do exercício, traçar um segmento aqui, ó. Eu vou ter 2 triângulos retângulos, calcular essas duas áreas e igualar com a área desse retângulo, encontrar o valor de x. Então, não entendi nada. Vamos lá, então. Primeira coisa, vamos calcular a área da figura A. É x vezes x mais 7. Como tudo é positivo, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 7, 7x. Agora, a figura B. Eu decompus aqui em B1, B2. Então, ó, eu vou traçar esse segmento aqui, que é o segredo. Esse segmento aqui vermelho. Então, nós teremos que nós sabemos que um triângulo, né, é base vezes altura dividido por 2. No retângulo é o semiproduto dos catetos. Né? Então, a gente fala 15 vezes 15 dividido por 2. E o outro, 3 vezes 21 dividido por 2. Né? Resultando 144. Está aqui todo o desenvolvimento.
A área da figura B é 144 e a área da figura A é representada pela expressão algébrica do, né, x ao quadrado mais 7x. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou igualar, só que se nós retornarmos aqui, nós fizermos x ao quadrado mais 7x igual a 144, eu não preciso desenvolver toda a equação do segundo grau. Eu posso fazer a decomposição. Quem é o 144? É 9 vezes 16. Então, eu vou ter 9, abro parênteses, 9 mais 7. Aí, eu vou ter 9 mais 7. Então, que é o nosso resultado, que é 9 vezes 16. Só igualar e fazer 9 vezes 16. 16 é 9 mais 7. Mas você tem dificuldade de visualizar, vamos desenvolver tudo, desenvolvendo o delta, fórmula resolvente, descartamos x2 por ser negativos, né? Estou trabalhando com medida. E aí ficamos apenas com x igual a 9, 9 metros aqui, a largura, o comprimento 9 mais 7, 16 metros. Tá aí o que o exercício quer. E fui. Forte abraço, saudades, pratiquem bem. É a parte mais complicada do nosso módulo, mas a gente facilita praticando, estudando, revendo. Até mais.